Meus amados irmãos, a paz do Senhor, já quero louvar a Deus, querido, pela sua vida, aluno da nossa classe Abraão, obreiros da nossa congregação em Alto Castro. Sou grato a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã, que acompanha esses devocionais. Espero que esteja te auxiliando no estudo das lições da Escola Bíblica Dominical. Louvo a Deus pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e pela vida do nosso pastor Alvani. Espero que todos tenham tido uma noite de descanso abençoada, reparadora, bem como a família de cada um dos irmãos esteja sendo guardada pela virtude do Senhor. Queridos, hoje é o nosso último estudo devocional da semana. Nós estamos encerrando a nossa semana de estudo. Esta semana nós nos debruçamos sobre o estudo do profeta Naum. A lição que será ministrada amanhã será a lição de número 8, que tem por título Naum, o Deus de misericórdia e justiça. Ao longo desse trimestre, nós estamos estudando o livro dos profetas menores do Antigo Testamento. Nós estudamos o livro do profeta Oséias, estudamos o livro do profeta Joel, estudamos o livro do profeta Amós, estudamos o livro do profeta Obadias, estudamos o livro do profeta Jonas, estudamos o livro do profeta Miqueias, e ao longo desta semana nós nos debruçamos sobre a vida e o ministério do profeta Naum. Queridos, nós vamos fazer um breve resumo sobre o que nós vimos ao longo desta semana e um breve resumo também do que consta na nossa revista. O tema da lição do próximo domingo é Naum, o Deus de misericórdia e justiça. O texto áureo: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Naum 1:7. E a verdade aplicada: quando estamos no centro da vontade de Deus, sua proteção e a sua justiça estão sobre nós. Texto de referência está em Naum, capítulo 1, versos 1, 2, 3 e 7. Peso de Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e o culpado não tem por inocente. O Senhor tem o caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Aleluia! Nós vamos fazer um breve panorama do livro de Naum. No capítulo 1, já no verso 1, nós temos a identificação do autor. Vemos a quem é direcionada a mensagem e a localização, de origem do profeta. Então diz assim: sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, da cidade de Elcós. Então, querido, nós vemos que o profeta Naum era originário dessa cidade de Elcós, que não há muito conhecimento sobre a localização dessa cidade. Também não há muito conhecimento sobre o profeta Naum. Naum é um nome comum na cultura hebraica, no Antigo Testamento, e não se sabe exatamente a sua origem, não se sabe muita coisa acerca do profeta e a sua cidade. O que se sabe é que a sua mensagem foi direcionada à grande cidade de Nínive, e como o próprio texto bíblico narra, como uma sentença. Então, a mensagem do profeta Naum, direcionada à grande cidade de Nínive, não era para arrependimento, mas era para sentença. Esse termo sentença é um termo muito utilizado no meio jurídico, que é a decisão dada pelo juiz competente diante de tudo que foi analisado no curso de um processo. Então, o juiz ele analisa a tramitação, todas as provas, todos os autos do processo,
e com a sua autoridade, né, com a sua competência legal, ele determina a sua decisão. Então, o termo sentença, aqui na minha versão, em outras versões, despeso, né, que tem o mesmo significado de pôr na balança. Uma vez posto na balança, né, veio a decisão, e a decisão foi condenatória. É interessante ainda no versículo 1, nós analisarmos a cidade de Nínive. Essa cidade de Nínive é a mesma cidade de Nínive para quem o profeta Jonas havia profetizado. Nínive, a grande cidade de Nínive, era uma cidade muito bem estruturada, né? Ela fica localizada na região da Mesopotâmia, nas margens do rio Tigre, e ao que a história conta, é possível que havia outros 2 rios que circulavam ali a cidade de Nínive, e eles tinham um grande sistema de irrigação, né, com tanques para abastecer a cidade, com comportas que eram abertas e fechadas para o abastecimento. E isso dificultava o acesso àquela grande cidade. Além disso, as suas fortificações, os seus muros eram muito grandes, né, muito fortes, né, difícil de serem derrubados. A cidade de Nínive era a sede, né, do grande Império Assírio, era a capital, onde estava o palácio, né, do grande rei, né, do Império Assírio, que era um grande império na época da profecia do profeta Naum. Nós vemos que o profeta Jonas levou a mensagem àquela grande cidade, e na ocasião Deus abriu uma janela de misericórdia, um espaço para arrependimento. A mensagem do profeta Jonas era: mais 40 dias e Nínive será subvertida ou destruída, né? Então Deus usa o profeta Jonas contra a vontade dele para levar essa mensagem ao povo ninivita. E eles verdadeiramente se arrependem, e Deus usa de misericórdia, né, poupando, né, aquela cidade da destruição. Passa-se cerca de 130 anos e aquela cidade, aqueles habitantes, eles voltam a praticar a crueldade, se afastam do Senhor, e agora o Senhor decreta uma sentença de destruição, mensagem a qual coube ao profeta Naum levar aquela cidade. Queridos, no verso 2 é um texto muito interessante, porque diz assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. A partir do verso 2, o profeta Naum, ele vai compor uma espécie de salmo que exalta a soberania de Deus, a majestade de Deus e o poder de Deus sobre todas as coisas. É interessante no verso 2, porque o profeta Naum vai colocar no mesmo versículo 2 características interessantes do Senhor: o zelo e a ira. Ele diz: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O grande império assírio, ele tinha como característica assolar as nações a quem ele dominava. Então, eles usavam de brutalidade, de crueldade, de violência para impor o medo. E com esse medo, eles saqueavam as cidades. A ira é melhor entendida aqui nesse versículo, em todo o livro do profeta Naum, como a manifestação da justiça de Deus. Então, ao passo que Deus vai assegurar as outras nações e o seu povo da imposição, da brutalidade do Império Assírio, Deus vai fazer justiça contra a violência e a crueldade que o Império Assírio manifestava. Assim, é a ira de Deus. É quando Deus leva a sua justiça àquele que está praticando o pecado. No verso 4, vai falar um pouco sobre a soberania. Todo o capítulo 1 está falando da soberania de Deus. Mas o verso 4 é interessante porque diz: ele repreende o mar e ele seca, faz com que todos os rios fiquem secos.
Bazã e o Carmelo desfalecem, e as flores do Líbano murcham. É interessante, porque, dada a fortaleza em que o Império Assírio tinha sua sede, lá em Nínive, um local difícil de ser penetrado, difícil de ser invadido, isso traz segurança. É interessante que a profecia de Naum vai se assemelhar muito à mensagem profética de Obadias, levada aos edomitas. Haja vista que, assim como os edomitas, que habitavam no Monte Seir, naquelas cavernas que nós já estudamos, se sentiam muito seguros, porque era difícil de serem destruídos, invadidos, assim também a Síria se sentia segura, por conta da fortificação que protegia o seu império. Então Naum vai exaltar a soberania de Deus para dizer que essa soberania para Deus não é nada, porque ele controla e governa as nações. Então, ele repreende o mar e ele seca. Ele faz com que todos os rios fiquem secos. É interessante que a Bíblia, ela nos dá testemunho do cumprimento dessa exaltação da soberania de Deus, né? Porque Deus fez com que o grande mar vermelho se secasse para que o seu povo atravessasse quando fugia de Faraó. Deus também fez com que o Rio Jordão, um dos principais rios daquela região, né, ele se secasse para que Josué passasse com a sua tropa quando ia invadir, né, a cidade de Jericó, né, quando Elias e Eliseu também passaram pelo rio, né. Esses momentos relatam o cumprimento da palavra dita pelo profeta Naum. Que Deus é esse? Deus tremendo, forte e poderoso, de maneira que ninguém que se opõe a esse Deus está livre de condenação. O verso 5, ele vai evidenciar ainda mais isso, dizendo: os montes tremem diante dele, e as colunas se derretem, a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os seus moradores. Que coisa maravilhosa, né? Então, exaltando o poder e a soberania de Deus, Naum está dizendo aos habitantes de Nínive que, embora eles se sintam muito fortes e poderosos, eles não são capazes de resistir a esse Deus poderoso e soberano, né? Então, no verso 7, vai dizer: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Então é interessante que é um grande contraste da ira e do poder manifesto nesse salmo que Naum escreve com a bondade de Deus. Nos leva a entender que todos os atos do Senhor de justiça são equilibrados pela sua própria bondade, né? A ira, a justiça de Deus manifesta não é uma ira passional de alguém que se depara com uma situação inesperada e num ato de descontrole destrói, né, causa ruína, causa destruição. Não, queridos. É porque ele vai dizer que Deus é longânimo e tardio em se irar, né? Então, Deus vai dando tempo para que as coisas aconteçam e o homem se arrependa. Ao passo de que, ao atingir a medida da iniquidade, Deus vai exercer a sua justiça para proteger a sua santidade. Porque Deus é santo, né? Então importa que aquele que deseja andar nos caminhos do Senhor se afaste dos atos de crueldade, de pecaminosidade, para se aproximar do nosso Deus. Aleluias. No verso 12, na parte B, diz assim: meu povo, embora o tenha afligido, não o afligirei mais. Nós vemos que, por ser um grande império da época, o Império Assírio, quando ele ganhou extensão e poder entre as nações, ele passou a afligir não somente o povo de Deus em Judá, como todas as nações. No período da profecia de Naum, o reino do norte, ele já havia sido exilado pelo próprio Império Assírio. E
Deus estava conservando o Reino do Sul, que era constantemente afrontado pelo Império Assírio. Então, Deus está dizendo que ele está pondo fim nessa afronta. Então ele diz, o meu povo, a entender, Judá, embora eu tenha afligido, não afligirei mais. Né? Deus vai usar o Império Assírio em juízo à prostituição, à apostasia do Reinado do Norte, levando os exilados. Né? O intuito era que o povo fosse corrigido. E parece que Judá não aprendeu com o erro dos seus irmãos. E Deus ainda permitiu por um tempo que ele fosse afligido pelo Império Assírio. Até o tempo que Deus pôs um basta, porque Deus tinha promessa sobre aquele povo, aquela nação. O verso 14 fala assim, porém contra você, Assíria, o Senhor deu ordem para que não haja posteridade, que leve o seu nome do templo dos seus deuses, exterminarei as imagens de escultura e de fundição, farei a sua sepultura, porque você é desprezível. Então, nós vemos aqui algumas características inerentes ao Império Assírio que desagradavam o Senhor. Dentre eles, era a idolatria. Né? Era um povo que adorava a deuses pagãos, né? E na sua crueldade, eles, ao invadir as nações, eles pegavam as imagens dos deuses daquelas nações que eles invadiam e recolhiam no santuário como prova da sua força, do seu poder. Né? Então toda a nação pagã em que eles invadiam, eles sempre pegavam as imagens que aqueles povos adoravam e recolhia para si, como uma prova de que aquele Deus não foi capaz de proteger o seu povo. Né? E a prática da idolatria desagrada ao Senhor. No capítulo 2, é interessante que o profeta Naum, antes que a profecia fosse cumprida, né, Deus dá a visão a Naum de como aquilo iria se cumprir. Então, ele começa a narrar com riqueza de detalhes essa invasão, esse domínio da grande cidade de Nínive. No verso 9, vai falar um pouco do materialismo daquela nação. Porque diz assim, ó, saquei uma prata, saquei um ouro, porque os tesouros não têm fim. A cidade está repleta de objetos de valor. Então, uma prática do Império Assírio era saquear as nações. Vamos dizer, uma espécie de pirata. Naquela época, se diz império porque o domínio não se concentrava ao seu território. Né? Eles dominavam outras nações com o intuito de receber impostos. É por isso que eles usavam de muita brutalidade e crueldade. Porque quando eles se aproximavam e sitiavam a cidade que eles desejavam dominar, aquela cidade, com medo, né, entregava os seus tesouros, as suas riquezas. Né? E esse materialismo também desagradava ao Senhor. Né? O verso 1 do capítulo 3 diz assim, ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentira e de roubo, e que não solta a sua presa. Né? Então, faz menção à violência com que eles dominavam. Né? A espécie aqui é de que eles eram sanguinários, eles eram mentirosos, e roubando, né? Eles sacrificavam o povo de quem eles estavam furtando ou roubando. Ainda no capítulo 3, no verso 16, vai falar do meio comercial que eles utilizavam. Fala assim, os seus negociantes eram mais numerosos do que a estrela do céu, mas como gafanhotos, bateram asas e voaram. Né? Então, o domínio, o monopólio do comércio, né? Isso tudo pelo seu poder. No verso 19, o último versículo diz assim, não há remédio para o seu mal, o seu sofrimento é grave. Todos os que ouvirem falar do que aconteceu com você, baterão palmas, pois quem não foi vítima da sua crueldade sem fim? Então aqui vai falar da crueldade da grande cidade
de Nínive, né, do Império Assírio. Então, agora nós passaremos para a nossa lição. Como de costume, nós já entendemos que o comentarista ele divide os 3 tópicos da lição da seguinte forma. No primeiro, é um cenário da mensagem do profeta Naum, a qual nós já basicamente exaurimos. No 2, ele vai tratar da sua mensagem. E no 3, uma aplicação para os dias de hoje. Então, no tópico 2, né, tratando da mensagem do profeta Naum, é interessante porque, uma vez que a mensagem do profeta Naum é dirigida ao grande império assírio, né, sobretudo na sua sede em Nínive, como destruição, como uma sentença de julgamento, de aniquilação. Isso traz para o povo de Deus em Judá, que era assolado por essa nação, uma esperança, né? Então, inclusive, o significado do nome Naum, né, é conforto, porque a mensagem de destruição da grande cidade de Nínive é também uma mensagem de conforto ao povo que era afligido por esse império. Eu quero ler com os irmãos o texto que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 37, a partir do verso 10, que diz assim: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente. Escaparias tu? Porventura as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram? Gozã e Arã e Rezefe e os filhos de Éden, que estavam em Telassá? Onde está o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei das cidades de Sefarvaim, Ena e Iva? Então perceba, dentro do contexto que nós acabamos de falar, né, quando o rei da Síria invadia a cidade, tomava a imagem dos deuses que aquela cidade adorava, que criam, que poderiam proteger, ele estava enviando uma mensagem muito clara de que os deuses não podiam impedir o avanço daquele grande império. Então agora, Senaqueribe, rei da Síria, está afrontando o rei Ezequias, que reinava em Judá, que era um rei temente ao Senhor, dizendo que, olha, você acha que o seu Deus poderá te proteger? Você não tem visto o que eu tenho feito com as outras nações? Aí olha o que o rei Ezequias vai fazer. Versículo 14 do capítulo 37. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. Aleluia! E Ezequias as estendeu perante o Senhor e orou Ezequias ao Senhor. Isso nos leva diretamente, querido, para o cerne da lição do próximo domingo. Diante das afrontas do inimigo, o rei Ezequias decidiu confiar no Senhor. Uma das lições que nós precisamos tirar, né, da lição da mensagem do profeta Naum é que a nossa confiança precisa estar no Senhor, né? O inimigo, ele se levanta para nos afrontar, mas quem tem o governo da nossa vida é o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão. É Ele que tem o governo da nossa vida e de todas as coisas. Porque o Deus que dá ordem ao mar e ele se seca, o Deus que faz os rios se secarem, ele também tem poder para aniquilar toda a investida do mal contra a nossa vida, contra a nossa casa, no nome de Jesus. Então, eu fiz questão de trazer esse texto para poder mostrar como o Império Assírio afligia o povo de Deus. Aí olha o que diz o verso 36 do capítulo 37. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Aleluias! Esse é o poder de Deus. Apenas um anjo,
né, aniquilou todo o exército que sitiava a Judá, como prova, como honra da confiança que o rei Ezequias havia feito no Senhor. Então perceba, diante da mensagem de destruição desse império, essa mensagem era também uma mensagem de conforto ao povo de Deus, um consolo ao povo de Deus. É por isso que nós lemos lá no capítulo 1, né, no verso 12, na parte B, que diz: meu povo, embora eu tenha afligido, não o afligirei mais. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. É interessante nós analisarmos que essa mesma nação havia se arrependido. Quando o profeta Jonas leva a mensagem a Nínive, parece que agora o quadro se inverte, porque Deus usa um profeta do seu povo para levar uma mensagem a um povo pecador. E no último capítulo, no capítulo 4 do livro do profeta Jonas, a narrativa bíblica parece nos dar um entendimento da manifestação do zelo do Senhor nesse momento, não com o seu povo, mas com a grande Nínive. Porque ele diz para Jonas: Jonas, não teria eu misericórdia de 120 almas que não sabem discernir a mão direita da sua mão esquerda? Então Deus zela por aquelas 120 almas pecaminosas, e eles se arrependem, e isso agrada ao Senhor. Agora, o quadro parece se inverter, porque passa-se cerca de 130 anos da mensagem do profeta Jonas à mensagem do profeta Naum. E aquele povo que havia se arrependido se afastou dos caminhos de Deus, né? As gerações que foram se levantando, e aí, queridos, o cuidado que nós temos que ter e ensinar os jovens, as crianças no caminho do Senhor. O nosso testemunho, as nossas experiências com Deus precisam fortalecer a fé dos mais jovens, para que eles saibam que é um Deus que faz, que é um Deus que realiza, que é um Deus que governa todas as coisas. Então agora, passados esses 130 anos, essa cidade que completamente havia se arrependido e genuinamente diante do Senhor, vai voltar a praticar a maldade e a iniquidade, né? Então, esses 130 anos, que vai ser o grande crescimento, o auge do Império Assírio, vai fazer com que agora o povo de Deus venha sofrer as aflições das afrontas desse grande império. Primeiramente, o Reino do Norte sendo exilado. E, posteriormente, as afrontas que o Reinado do Sul haveria de sofrer. Mas Deus honra essa aflição. O Judá suportou por um grande período as aflições do inimigo, mas Deus manifestou a sua justiça. Assim é a igreja nos dias de hoje, querido, né? O período que nós estamos, nós sofremos as aflições dos males do mundo, né? De militar contra os desejos da nossa carne, das investidas do mal, que são constantes. Querido, nós estamos em constante batalha espiritual. Se o crente não vigiar em oração, na leitura da palavra, se submetendo ao nosso Deus, o crente cai, porque as investidas do mal são constantes sobre a igreja. Mas Deus é fiel para trazer justiça e restaurar a sua igreja. Perceba que o tópico 2.2, ele vai falar da restauração de Judá, né? Deus preserva o Reino do Sul, não pela sua bondade ou porque eram exemplares, não. Na verdade, eles nem aprenderam com o exílio do Reino do Norte. Mas Deus tinha uma promessa sobre aquele povo. E zelando pela sua promessa e pelo seu povo, de onde viria o Messias, né? Deus vai fazer com que o seu juízo venha sobre a nação que afrontava o seu povo. Então, queridos, que a gente possa permanecer fiéis ao nosso Deus, crendo que breve Jesus virá e trará com ele a justiça do povo de Deus. Então, no tópico 2.3, vai falar
da vitória de Deus. É interessante que, para muitos, é difícil entender a manifestação da ira de Deus. Quando nós lemos o livro do profeta Naum, vai falar que Deus vai se vingar, que Deus vai levar a ira, né, àquela nação. É importante nós entendermos que aquela nação era uma nação cruel, né? Há relatos de que, quando eles invadiam, eles arrancavam a língua das pessoas que eles estavam dominando, cortavam a barriga das mulheres grávidas, né? Então eles usavam de requinte de crueldade, né? Praticavam barbáries para impor o medo, né? E essas barbáries não afrontavam só o povo de Deus, afrontavam todas as nações. Por isso que nós lemos lá no verso 19 do capítulo 3, que diz assim, ó: não há remédio para o seu mal, ou seja, vocês não voltam a se arrepender, né? Eu já usei de misericórdia com vocês, mas vocês não têm jeito. Todos os que ouvirem falar do que aconteceu com você baterão palmas, pois quem não foi vítima da sua crueldade sem fim? Então, a vingança a que o texto bíblico se refere, na verdade, é a justiça de Deus. Deus estava fazendo justiça, pondo um fim nas afrontas do mal contra o seu povo e contra todas as nações daquela época, né? Então, agora que nós vamos passar ao tópico 3, que é a aplicação de tudo que nós estudamos. Nós construímos o conhecimento bíblico no tópico 1 e no tópico 2 para ver como isso se aplica nos dias de hoje. Então, o tópico ponto 3 vai falar um pouco da justiça de Deus. Fala assim o comentarista: a palavra do Senhor sempre irá se cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Sejam palavras de bênção ou de juízo. Isso significa que não há ninguém tão orgulhoso e cheio de si que não seja alcançado pelo juízo de Deus, mas também ninguém tão pecador e arrependido que não seja alcançado pela misericórdia do Senhor. De tudo que nós falamos aqui, eu espero que nessa altura nós já possamos compreender as peculiaridades do livro. Como a história, a mensagem do profeta Naum se entrelaça com a mensagem do profeta Jonas. O nosso Deus, ele é tão misericordioso que ele é capaz de levar a salvação a um povo pecador, usando o seu próprio profeta, o profeta do seu povo. E quando Jonas leva essa mensagem, toda aquela cidade se arrepende. E o arrependimento é genuíno. Mas Deus também é justo para levar justiça àqueles que deixaram de andar nos caminhos do Senhor. Eu vou ler para os irmãos um salmo muito conhecido, Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Queridos, para gozar do descanso, é necessário estar em habitação na sombra do Senhor. Tem que estar junto do Senhor. Tem que estar coberto pelo sangue de Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Percebam que aquele povo havia se arrependido, mas as gerações subsequentes se afastaram de Deus. Então perderam a cobertura da sombra do Onipotente. O consolo de Deus é garantia para aqueles que se refugiam nele. Então, meu irmão, você que é servo do Senhor, crente em Jesus Cristo, a mensagem de Deus para a sua vida nessa manhã é se refugie no Senhor. Sabe, aqueles testemunhos que a gente ouve de livramento, de proteção, de socorro no momento da angústia. Talvez você ouve esses testemunhos e deseja também fazer parte desse, viver esses testemunhos, né? A palavra do Senhor para a sua vida nesta manhã é:
encontre habitação no meu esconderijo. Há um esconderijo do Senhor onde nós podemos estar abrigados. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Os edomitas se escondiam nas cavernas. Os assírios se escondiam atrás dos seus fortes muros, dos rios que os protegiam, mas o povo de Deus, eles se escondem na sombra do Onipotente, aleluia, e Ele é poderoso e soberano para nos guardar e nos proteger de toda a investida do mal, em nome de Jesus. O tópico 3.2 diz: Deus se compadece dos que nele confiam. A palavra do profeta Naum trouxe contentamento ao povo de Judá, pois assegurava-lhes de que Deus não os havia desamparado, ainda que tivesse muitas vezes e de muitas maneiras se afastado dos caminhos do Senhor. A verdadeira confiança não deve estar fundamentada em qualquer outra pessoa a não ser Deus, ainda que seja alguém detentor de muitos poderes e influência na sociedade. Os que confiam no Senhor permanecem firmes e atravessam com confiança as aflições, tentações, dificuldades e quaisquer que sejam as circunstâncias adversas. O crente só terá vitória se estiver firmado no Senhor. Ele é a nossa base, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso alicerce. O Salmo 125, o salmista diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como o monte, a firmeza do monte, né? Assim deve ser a confiança do crente, sabendo que se estivermos firmados no Senhor, Ele nos guarda, Ele nos protege, né? Perceba que o socorro de Judá não é porque eles eram bons, é porque eles decidiram confiar no Senhor. Quando nós olhamos para o texto de Isaías 37 que nós lemos aqui, nós vemos que o socorro do rei Ezequias não foi porque ele foi um bom rei, foi porque ele decidiu confiar no Senhor. Queridos, talvez você esteja passando por algum momento de dificuldade, de aflição, seja na área natural ou na área espiritual, né? Busca o Senhor, deposite a sua confiança nele, porque a igreja, no tempo que nós estamos vivendo, ela passará por muitas tribulações e aflições, mas essas dificuldades não é para desfalecer a nossa fé, é para nos levar a exercer uma confiança ainda maior no nosso Deus, para que Ele venha nos dar a vitória no nome de Jesus. O tópico 3.3 vai falar da soberania de Deus, né? O comentarista diz assim: Naum foi um profeta ousado em sua época, pois sua sentença assegura a soberania de Deus e a dominação da poderosa e temida Nínive. A profecia foi cumprida por meio da união do povo babilônico e do povo medo, que contavam com numerosos exércitos, derrotando assim a poderosa Assíria. Ainda que nem todas as nações invoquem ou sirvam ao Senhor, a soberania de Deus se estende sobre elas também. É interessante que, dentro do contexto do livro do profeta Naum, nós vemos que Deus tem controle sobre o mar, Deus tem controle sobre os rios e Deus governa as nações. Querido, o nosso Deus não governa só a nossa vida, Ele governa todas as coisas que Ele trouxe à existência. Sabe o que isso quer dizer? Que se for necessário abrir o mar para dar livramento, Ele abre. Se for necessário enviar vento para mudar o curso da nossa vida, Ele envia. Se for necessário mudar o entendimento das pessoas que estão ao nosso redor, Ele muda. Eu não gosto muito de contar um testemunho, não, mas eu vou contar. Recentemente, eu precisava escolher um período de férias no meu trabalho. E por algum motivo, que não vem ao caso, eu fui desfavorecido nessa escolha do período de férias. Isso entristeceu o meu coração. Então eu estava no meu trabalho, eu soube dessa notícia, e quando eu saí do meu trabalho, eu relatei por telefone para minha esposa de que eu estava meio chateado porque fui desfavorecido na minha escolha de período de férias. E eu precisava passar em outro local, sair do meu trabalho, e o tempo que eu saí do meu trabalho até o local em que eu estava indo, a minha esposa me mandou uma mensagem que eu não tinha visto. Ela falava assim: venha com Deus e eu estou orando.
E quando eu li essa mensagem, exatamente no momento que eu li essa mensagem, eu recebi uma mensagem do meu chefe dizendo que se eu quisesse, eu poderia escolher um outro período. Aleluias! Era Deus movendo pelo seu governo todas as coisas ao meu redor, porque a nossa confiança estava no Senhor. Então, querido, lembre que o seu Deus, ele não tem só o governo da sua vida. Perceba que quem vai dominar a grande império assírio, quem vai destruir a grande cidade de Nínive, não é o reino de Judá. Deus vai levantar os medos e os caldeus para poder invadir e destruir aquela cidade, dando conforto ao seu povo. Queridos, lembre-se que você tem um Deus. Às vezes você está em oração e não está percebendo, mas Deus já está levantando os medos, Deus já está levantando os caldeus, né? Um grande exército já está se movendo para dar vitória ao povo de Deus no nome de Jesus. Essa profecia vai se cumprir 100 anos depois de ela ser liberada. O profeta Naum vai profetizar e Nínive vai cair somente um século depois. Mas desde o momento que aquela palavra foi liberada, Deus já estava movendo os impérios mundiais para cumprir a sua palavra, porque Ele é fiel. Aleluia! A conclusão, devemos sempre lembrar que o amor e a misericórdia de Deus estão disponíveis e sempre alcançam aqueles que se arrependem sinceramente dos seus pecados. É Deus que justifica os humilhados e sustenta aqueles que o amam e o servem com inteireza de coração. O crente precisa viver humildemente com seu Deus, suportando as aflições. Se eu precisasse resumir essa aula, seria com essa frase: suportando as aflições. O Judá, com todos os seus erros e as suas falhas, mesmo depois do exílio do Reino do Norte, ele viu seus irmãos sendo deportados. E ainda assim, fraquejava, balanceava, né? Mas ele suportou as aflições por 100 anos, até encontrar o socorro de Deus. Lembre-se, os olhos do Senhor não estão fechados para que ele não veja a sua aflição. Os ouvidos do Senhor não estão tapados para que ele não ouça as suas orações. E a mão do Senhor não está encurtada para que ele não venha entrar com socorro na sua situação. Por isso, deposite a sua confiança no Senhor, né? Justiça e misericórdia são os dois lados da balança que estão nas mãos do Senhor. Opte, pois, por gozar do zelo e da misericórdia de Deus, para que não tenha que experimentar a justiça, o juízo e a manifestação da sua ira. Que Deus abençoe o seu sábado, meu irmão, minha irmã, que você tenha um almoço em família abençoado, que essa palavra traga alegria ao seu dia, fortaleça a sua fé, traga vida ao seu dia, no nome de Jesus. Que você tenha uma lição amanhã abençoada. Fique com Deus.